Muito bem, estamos ao vivo. Isso, estamos começando. Vamos. Aí, Muito bem. Eu não te vejo. Agora sim, ótimo. Deixa eu agora arrumar sim, minha câmera aqui. Como é que vai por aí? por aqui ótimo, graças a Deus. Muito, Tudo na perfeita paz, na perfeita harmonia. muito calor? Bastante. Hoje o dia foi quente por aqui. Litoral, aqui, Pois Vila é, Velha, no Espírito Santo, a gente é abençoado de ter um clima maravilhoso, né? Não é nem tão quente nem tão frio. entendi. É um clima ameno. Eu tive uma tarde com muito calor, com vento, com frio, com tudo junto. Eita, tudo junto, né? São Paulo sendo São Paulo, né? Sim, Que agora melhor. joia! Agora tá melhor, tá perfeito. Vou até mandar aqui para convidar mais algumas pessoas. Aproveitar aqui que a gente ainda tá no iniciozinho Uhum. para estar convidando. Tema maravilhoso esse, né, Josafá? Sim, sim, com Eu certeza. confesso que eu fiquei muito honrado pelo convite e muito feliz também, porque compartilhar de um tema desse, onde nós podemos mergulhar no universo das constelações juntamente com o universo da espiritualidade, que nós sabemos que faz parte de um todo, né? Não são duas Sim. coisas diferentes, são duas coisas que se complementam, que se encontram. É um Uhum. grande privilégio, ainda mais sendo com você uma grande autoridade no nosso caminho. Pois é, veja bem, eu, eu conversei semana passada sobre espiritualidade e fluiu tão bem, e eu falei, essa semana eu quero passar a semana falando desse tema, porque tem Aham. sido muito recorrente para mim, muitas pessoas têm pedido, e eu sabendo que você também professa uma fé cristã, participa de uma comunidade, toca, canta, tem a sua religião, a sua espiritualidade. Eu falei, vamos falar sobre isso. Foi muito bom o nosso último encontro e eu achei que era pertinente falarmos também. É verdade, é verdade. É importante. Estamos no mesmo caminho de fé, é, cada qual com a sua experiência. E até mandei aqui nos meus grupos, né? Falei, olha, gente, Josafá é padre há 20 anos, é teólogo, e então estamos no mesmo caminho com experiências diferentes. Eu já tendo passado por uma experiência religiosa dentro de uma comunidade, onde eu residi nessa comunidade por 7 anos, fiz os votos temporários, e pude experimentar um pouquinho dessa realidade eclesiástica da igreja e adentrar um pouquinho nesse outro universo católico, e mantenho esse trabalho hoje, mantenho o meu servir, mantenho o meu dispor à igreja, à comunidade, né? Uma comunidade de fé, comunidade na qual eu me encontro, e é um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. E como... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, claro, vamos fluir. Eu não tenho um script Não tem próprio. protocolo, assim que é É, é maravilhoso. igual a constelação, né? A gente só começa, é ela que nos conduz. Ela que nos conduz, justamente. Eu falo isso muito nos meus workshops. Falo, gente, a constelação ela não dá aonde o terapeuta quer ou onde o cliente quer. Então, pode ser que nós dois saímos frustrados da constelação. Porque É, ela vem... na formação, um dos episódios, digamos, que eu mais trabalho é essa não intencionalidade, o não julgamento. Ou seja, se eu já sei onde a constelação tem que chegar e eu já quero alguma coisa antecipado, aquilo passa a ser um teatro, não é mais constelação. Então a gente tá configurando ali um teatro para chegar onde a gente estipulou antecipadamente. Uhum. Então, eu sempre digo para as pessoas, isso é muito verdadeiro.
Quando eu estou atendendo alguém, na primeira meia hora, eu não sei aonde aquilo vai parar. Eu estou totalmente pobre, eu estou totalmente nu diante daquilo. Então os clientes começam a falar alguma coisa e falam, meu Deus, isso aqui vai parar onde? Como é que vai, o que é que vai Achei que acontecer? era só eu que fazia essa oração dentro de mim. Mas o primeiro momento é um momento de muita procura, é um momento de esvaziamento. No segundo momento, aí vem as informações. Isso acontece todos os dias. Uhum. E aí foi interessante ver que você faz essa prece dentro de você também. Meu Deus, aonde vai dar isso? Porque aí é o primeiro ponto que a gente vê como que a espiritualidade ela nos auxilia. E hoje existem até mesmo algumas correntes de outros saberes que defendem muito o uso da intenção, né? A intenção, a intuição como uma forma de conectar com o divino e quanto que isso traz inspiração. E eu vejo que a espiritualidade dentro das constelações, quando eu vou constelar, quando eu vou conduzir um workshop em grupo, dentro de mim sempre está a primeira coisa, um ceticismo, que eu sou muito razão. E esse ceticismo me leva a uma oração. O ceticismo que me traz para a razão, que me leva para a oração. Então, dentro de mim, sabe, Josafá, eu rezo mesmo. Eu não escondo isso de ninguém. Falo, gente, primeiro o cético está aqui, ó, falando entre vocês. Então, e isso me leva à oração, isso me deixa tranquilo na hora de conduzir um trabalho em grupo, sabe? Eu vejo quanto que isso me traz calma, porque eu vejo que realmente é um trabalho de ajuda muito grande, é uma ferramenta muito poderosa. O saber das constelações nos trazem revelações, como nós sabemos, né, Josafá? Que estão muito entranhadas, coisas que levariam talvez anos de análise, vêm à tona ali muito rápido. E a espiritualidade me conecta muito com esse trabalho. E esse trabalho me leva a me conectar com a espiritualidade. Durante um tempo eu até confesso que eu tentei separar os caminhos. Falei, não, eu vou separar isso aqui da minha espiritualidade, até porque eu tinha vindo de um caminho espiritual religioso, onde existia uma crença da qual eu não poderia depois exercer da minha espiritualidade no meu trabalho profissional. Mas hoje, graças a Deus, consegui superar isso e a espiritualidade me dá essa âncora, me dá esse chão. É o chão que me leva, me dá coragem de andar e de pisar. De entrar numa constelação, como você falou, né? No vazio, sem intencionalidade, sem saber onde que isso vai chegar. Quando eu comecei também o trabalho com as constelações, eu pensei, vamos falar de constelação e não vamos falar de religião. Nunca quis trazer, embora sendo padre, eu nunca trouxe, até porque eu achava que a religião era algo pessoal e eu queria oferecer, aí eu ia misturar para os clientes algo que era só meu, só meu. Na última aparição de Hellinger na Alemanha, ele falou: eu estou com Jesus e Jesus me acompanha a cada momento e eu sigo com Jesus. Foi a única vez que eu ouvi Hellinger falar isso, como Jesus, como uma companhia presente na vida dele. E aquilo deixou todo mundo assim, sem entender, porque ele nunca tinha falado desta forma, né? E eu achei aquilo de uma forma tão bonita, tão profunda, tão significativa. Aliás, para mim, o sacerdócio de Hellinger permanece vivo. Permanece vivo. Esse trabalho que ele faz a vida toda, para mim, é um trabalho sacerdotal, né? De curar as pessoas, de reconciliar as famílias. E aí, eu também, agora eu começo a trazer espiritualidade para dentro das constelações. Agora eu termino as constelações rezando ao Espírito Santo, porque eu acho que se a gente
pode invocar é o Espírito Santo que deveremos mais invocar, porque o Espírito Santo é caracterizado por essa dinâmica, né? Uma dinâmica que une os povos, uma dinâmica que vai além do nosso entendimento, uma dinâmica que sopra até no absurdo. Então, quer dizer, o Espírito Santo, eu sempre invoco o Espírito Santo no começo e no final dos workshops. Se a pessoa quer uma bênção, eu abençoo a pessoa e sempre coloco Deus como Pai acima de tudo, e como Pai Criador. E Deus nos dá o presente principal da nossa vida, que são os nossos pais. Então, quer dizer, a vida que Deus não deu a vida diretamente. Deus quis que a vida fosse intermediada por duas pessoas. E esses dois são os nossos pais. Então, quer dizer, compreender Deus, receber as bênçãos de Deus, é necessariamente receber aquilo que Deus nos deu primeiro. Que é o pai e a mãe. Ou seja, eu chego a ousar a dizer para as pessoas, sem o pai e a mãe, ninguém deveria entrar no céu. Porque nós temos que devolver para Deus os primeiros presentes que Ele nos deu, dizer como foi bom, não é? Então eu volto para o céu e eu diria que o crachá de entrada, de liberação para o céu é eu estar de mãos dadas com meu pai e com minha mãe. Aí eu acesso a felicidade, a eternidade, a plenitude. Por isso, para mim, isso tudo que eu estou falando já é espiritualidade. E o céu, nós sabemos, né, Josafá, teologicamente, quando nós falamos de céu, eu queria que você falasse um pouquinho como teólogo. Eu estudei, tive uma base de teologia, mas você teve todo um caminho mais profundo dentro da teologia. Explica para nós que céu é esse, porque muita gente ainda acha que o céu é um lugar lá físico, e quando você me fala do entrar no céu com o pai e a mãe, é o céu presente já, aqui no agora, e quando eu me conecto a essas duas figuras, a esses dois presentes que Deus me deu, eu me conecto com o céu aqui agora, nesse momento, que é a felicidade, que é a alegria, que é a plenitude. Fala um pouquinho para nós desse céu. O que é o sentido do céu e da vida eterna, teologicamente, pela nossa visão cristã? Tem um documento da igreja, que eu não recordo qual documento é agora, mas tem um documento que fala que nós podemos viver aqui a semente da plenitude do céu. Então, o ideal é a gente começar o céu aqui. Não é viver uma vida de cão aqui e esperar uma vida de flores no céu. Mas é começar aqui a semente daquilo que vai ser plenitude. Então, a gente fala do céu numa visão teológica, numa visão de beatitude. Ou seja, o céu é o lugar de viver as bem-aventuranças de forma completa. Então, eu diria que aqui na Terra o nosso tempo é limitado, não é limitado. Aqui na Terra a gente deve viver plenamente. Aqui na Terra não é um lugar para viver pela metade, entendeu? É para viver plenamente, e só quem consegue de fato viver plenamente e conciliar todas as realidades consegue chegar neste céu. O que é o céu? É a presença de Deus, é Deus em nós. Eu não vejo o céu como uma realidade física, entendeu? Onde tem ali os anjos, a gente ali sentado, Deus como aquele velho contando história, a gente sentado. O céu, para mim, não se trata de um lugar físico, mas o céu se trata de uma plenitude tão absurda que tudo que nós falamos aqui é menos do que de fato é, porque trata-se de algo que é do mundo espiritual, de onde eu acredito que nós viemos e voltaremos, porque eu acho que nós pertencemos ao céu. Então a gente veio desse Espírito de Deus que é pleno, e a gente volta para Deus que é pleno. Por isso que nós deveríamos viver muito felizes, muito tranquilos todos os dias, porque a gente vai voltar para Deus.
É como os Aham. pássaros. Imagine, os pássaros, eles vivem todos os dias para cantar, né? Para Aham. cantar. E quem providencia a comida dos pássaros? Deus. Quem providencia todas as coisas? O tanto de sol, o tanto de chuva, a água? Deus. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, temos que providenciar todas as coisas. Mas a gente precisava acreditar mais na providência de Deus para a nossa vida. Sim, verdade. E quando você diz também, Josafá, a respeito do sacerdócio do Bert Hellinger, né? Para quem está nos ouvindo aqui, que não sabe, não conhece Bert Hellinger, foi sacerdote por mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos, foi padre da Igreja Católica, depois passou por um processo, né? Um processo de desligamento, mas que espiritualmente o seu sacerdócio ele continuou. Espiritualmente, o seu sacerdócio continuou fazendo efeito, acredito que trazendo para nós outra revelação, mas que não deixa de ser divina, muito pelo contrário, continua com a essência divina. E conta para mim um pouquinho, Josafá, assim, como que foi para você esse caminho de terapeuta, padre, essa visão espiritual, essa visão terapêutica? Como que foi esse amadurecimento? Como que foi essa conexão? Como que você se vê hoje? Como que está o Josafá hoje diante dessas duas realidades grandiosas e até mesmo com a compreensão de que o seu sacerdócio ele vai além de um trabalho, de um serviço à instituição. Ele vai além disso. Como que você lidar com isso? Assim, tudo começa de uma forma muito simples, né? A gente quer entrar para o seminário, eu vivi 10 anos de seminário, né? Depois a gente se ordena e a gente fica padre. E aí a gente vai aprendendo a ser padre. Ninguém fica um bom padre em um ano, nem dois, nem três. Eu acredito que, no meu caso, na minha experiência, só depois de 10 anos, de mais de 8 anos de padre, é que eu tomei consciência do que de fato significava ser padre. De me apropriar da palavra, da palavra de Deus, de ter gosto de fazer, de ser instrumento de Deus. Então, isso foi crescendo dentro de mim, foi crescendo. E eu notei que quanto mais eu me entregava, mais fluía, mais fluía. Então, eu peguei gosto de estudar a palavra, peguei gosto de pregar e comecei a ver resultados com isso. E isso foi muito bonito, sempre foi muito bonito. Pessoalmente, eu sempre busquei crescimento pessoal através de psicologia, de terapia. Pessoalmente, eu sempre fiz esse caminho, desde quando eu entrei no seminário na década de 90. De forma que, depois, quando me apresentaram as constelações familiares, eu já tinha alguns anos de padre e eu achei aquilo bem diferente de tudo. O que é que está acontecendo? Quando eu participei das constelações pela primeira vez. Então, quando me foi apresentada as constelações, eu estava pronto para viver as constelações. E aí eu comecei esse processo de descoberta do que é as constelações. E o que me fascinou é que é tudo muito simples, muito rápido, muito eficaz. Funcionou para mim. Depois que funcionou para mim, eu falei, eu preciso aprofundar um pouco mais. O que é que acontece? E eu fui em busca de saber um pouco mais das constelações, e aí foi quando eu me torno facilitador, porque eu resolvi questões que eu queria naquele momento, depois eu busquei formação, preparação, depois eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com as constelações, eu me lembro do primeiro workshop que eu fiz, eu falei, será que vai fluir? Será que o campo vai funcionar? Se eu colocar as pessoas no lugar e ninguém sentir nada, como é que vai ser isso, entendeu? Qualquer coisa puxa uma oração. Eu tinha esse medo. Será que de fato vai funcionar? Dois. E eu fui muito ousado porque eu marquei um workshop com as pessoas e fiz o workshop sem testar antes para saber se funcionava, entendeu? Foi assim, se não funcionasse lá,
eu sairia derrotado. Aham. E aí o que acontece? Eu fiz e fluiu muito bem, e eu fiz o segundo, e aquilo foi seguindo, de uma forma que eu acredito que a minha missão hoje se funde com aquilo que eu aprendi nas constelações familiares. Então, para mim, as constelações familiares, as constelações se tornaram uma ferramenta incrível, incrível. Eu não abro mão mais dessa ferramenta para fazer o meu trabalho evangelizador. E esse trabalho meu é um trabalho amplo, porque eu não estou só a serviço de uma igreja, mas eu estou a serviço de todas as igrejas, de todas as pessoas, de uma forma sistêmica, entendeu? Então, quer dizer, eu Uhum. não estou preso, eu estou livre. Eu estou Aham. livre. Então, isso, quer dizer, a ferramenta das constelações foi uma ferramenta incrível para eu aprender a pregar. Eu mudei minha pregação totalmente. Quando eu começava a pregar, as pessoas falavam assim: nossa, como ele fala diferente, como ele traz exemplos, tudo oriundo da constelação. Né? E Aham. depois, quando eu podia reunir os grupos e dizer para as pessoas, através da constelação, o que era o caminho de solução para a vida delas. Uhum. Que bacana, que bacana. Eu, a primeira vez que eu. Minha primeira vez que eu comecei, os primeiros workshops que eu comecei a fazer, Zafar, eu vinha de uma trajetória onde eu já tinha uma prática em grupo, mas as práticas em grupo voltadas dentro de retiros, de aprofundamentos. E aí, e eu também com muito receio, falei, meu Deus, será que esse negócio também vai funcionar? Será que esse campo aqui, será que o fenômeno vai manifestar aqui? E aí eu, naquela inquietude, e eu todo seguro, porque eu tinha sempre essa segurança na música, no fundo bonito, no fundo musical. Então, deixa eu fazer um fundo musical para trabalhar as emoções, né? Vou até levar o teclado e o violão, qualquer coisa eu toco. E nisso que eu peguei e olhei para mim assim, e tive essa ideia, ver a voz de Deus no meu coração. Você confia mais em você ou mais em mim? Ou seja, não que eu não pudesse usar o recurso da musicoterapia, né, o recurso ali de talvez um bom momento de meditação, mas aquela voz de Deus no meu coração falando, você confia mais em você ou mais em mim, foi o pontapé que me deu coragem para fazer o primeiro workshop sem nada, entrando de mãos vazias. Falei, vou entrar de mãos vazias. E aí eu pude entender um pouco quando o Bert fala, né, de entrar de mãos vazias, estar de mãos vazias diante de um cliente, estar de mãos vazias diante de uma vivência de constelação, diante de uma vivência clínica. E entrei. Voltou. E quando eu entrei e fiz o primeiro workshop de mãos vazias, eu senti que eu entro de mãos vazias e Deus enche com a graça. E o Espírito vem encher com a graça. E fui literalmente de mãos vazias, sem teclado, sem violão, sem nada. Vamos ver o que dá. E ali foi aonde eu até me converti ainda, converti um pouco mais. Meio Tomé, né? Toca aqui nas minhas chagas, né? Para acreditar. Eu precisei de fazer meio que o processo de Tomé para acreditar no efeito. Só que ao invés de. O Tomé tocou as chagas, eu não pude tocar o teclado e nem o violão. Aí eu falei, Jesus, mas esse negócio tá inverso aí, ó. Pra Tomé você pediu ele pra tocar, e pra mim você tá pedindo pra eu não tocar? É isso mesmo, não tocar. E deu certo, porque aí não toquei, entrei de mãos vazias e tô aprendendo a cada dia mais, aprendendo a entrar não só de mãos vazias, mas muitas das vezes eu falo isso muito para alguns estudantes de psicologia e alguns psicólogos também, quando me pedem né, algum feedback ou que eu comente alguma coisa. Eu não sou psicólogo de formação sou formado em gestão de pessoas. Eu sempre falo isso, eu falo, olha, é entrar de mãos vazias. Ou entrar também da racionalidade vazia, aquilo que Jung falava, né? Conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Apenas outra alma humana, não uma mente cheia de conhecimento somente, ou uma mente cheia de técnicas. Então, a espiritualidade, esse caminho espiritual cristão me ajudou e tem me levado, e essa fusão com o caminho das constelações, com essa experiência da fenomenologia, tem me levado a essas experiências interiores aí de aumentar um pouquinho a minha fé cada vez mais. Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho dito, tenho feito essa experiência, de que as constelações familiares, dentro de um olhar espiritual, ela é sabedoria, né? Sabedoria. E aí eu falo de sabedoria em um termo profundo mesmo. A sabedoria não é passar a perna no outro, não é estar diante do outro, na frente do outro, mas a sabedoria é justamente, quer dizer, o sabor da vida, a degustação da vida, o ser você, o olhar para todas as realidades com calma, com integração, com reconciliação. Para mim, isso é sabedoria. E sabedoria, para mim, é uma dádiva do Espírito Santo. E sabedoria é ter dentro de si esse Espírito. Por isso, não se trata necessariamente de ir a uma igreja, de seguir uma doutrina, mas se trata de uma pessoa que está evoluindo internamente, com amor a todas as pessoas, com um olhar de admiração a todos, com calma, com serenidade. Eu dizia esses dias, eu falava o seguinte, só para a gente deixar claro, a constelação familiar que nós trabalhamos, eu trabalho aqui em Campinas, você trabalha aí em Vitória no Espírito Santo, a constelação familiar ela não é religiosa. A gente precisa dizer isso de forma bem clara para as pessoas entenderem. Constelação familiar não é religião, não defende nenhuma religião, não é espiritismo, não tem nada a ver com isso. Constelação familiar é um processo terapêutico como qualquer outro processo terapêutico. Trata-se de um processo terapêutico sem ligações religiosas. Agora, nós que temos uma religião, nós podemos enxergar e agregar alguma coisa com moderação e com respeito. Então, quando, por exemplo, nós falamos muito nas constelações sobre a vida, que a vida é grande, vida para mim é igual a Deus. Deus é o Deus da vida, Deus é a própria vida. E a nossa vida que nós vivemos é um pouco de Deus dentro de nós. Por isso que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, e por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque temos um pouco de Deus dentro de nós e a nossa origem é Deus. A nossa origem, olha que coisa bonita, né? A nossa origem é Deus, é Deus. Então, só para deixar claro isso. E depois, uma outra coisa muito clara, a diferença de religião e de espiritualidade, não é? Boa. Então, a espiritualidade, ela é um movimento do espírito. Todos nós estamos ligados a Deus. E Deus é esse espírito da criação. E nós somos filhos de Deus. As religiões, elas também podem ter trabalhos espirituais, mas as religiões são mais religiosas, defendem a sua doutrina, o seu grupo, tanto que as religiões costumam separar as pessoas, né? Então você é da minha religião e você não é da minha religião. A minha religião é certa, a sua é errada. Então, muitas pessoas religiosas são separatistas, são preconceituosas. Então, já o movimento do Espírito é um movimento de unidade. Hoje mesmo eu estava lendo sobre a nova encíclica que o Papa vai lançar agora no próximo domingo, no dia de São Francisco de Assis, falando sobre a amizade, sobre o amor. E essa encíclica me parece que foi inspirada do encontro dele com uma autoridade lá do Egito, uma autoridade árabe, de outra religião, uma autoridade muçulmana. Até o Papa aponta para esse olhar sistêmico
diante das religiões, ou seja, não é a minha religião soberana, somos juntos, irmãos. Quando eu me coloco como soberano, eu corto a irmandade e eu me torno grande e o outro pequeno. Só pode haver unidade quando há igualdade, né? Então, essas coisas são sempre importantes a gente ressaltar para que as pessoas vejam a gente falando de forma livre, não pense que a gente também não saiba, digamos, o começo e o fim de cada realidade, né? Justamente. Importantíssimo é saber que a sabedoria e o conhecimento, e principalmente esse conhecimento que nos traz clarezas, o conhecimento do que é a espiritualidade, esse conceito, isso é muito importante, isso é muito libertador, sabe? Que eu posso ser um religioso e não ter a espiritualidade, e posso ser também uma pessoa que tem uma espiritualidade sem necessariamente estar vinculado a uma instituição religiosa e mesmo assim ter os valores da eternidade e ter a espiritualidade dentro de nós. Quantas pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade, né, Josafá, de ter um contato próximo com a religião como nós tivemos. Sim. Elas não tiveram essa oportunidade, mas isso não quer dizer que elas não são pessoas espirituais e que elas têm menos, uma conexão menor com a espiritualidade. E isso foi um ponto até mesmo, Josafá, onde eu questionei durante um tempo o lugar onde eu vivia e compartilhava com alguns irmãos sobre essa questão de me colocar como maior que o outro, sabe? Me colocar como maior que o outro dentro de uma dimensão espiritual, algo que é imaterial. Como posso eu me colocar maior que o outro dentro de algo que é espiritual, sabe? Dentro de algo que não tem forma, sabe? Então, eu tenho mais espiritualidade que o outro porque eu tenho um voto temporário, porque eu tenho digamos assim, uma obrigatoriedade com a religião, sabe? E isso me questionou e vi o quanto que aquilo também estava tomando conta de mim. Por um tempo eu estava achando assim, legal, nossa, né, que bom, então nós somos escolhidos, sou escolhido, mas eu vi que aquele ser escolhido não estava sendo saudável para mim, porque estava me colocando maior que o outro. Eu não tenho vergonha de falar isso, acho muito importante trazer esse meu caminho de melhoramento, não sei nem se existe essa palavra, né, de melhoramento enquanto pessoa, e que eu trilhei, e o quanto que isso me libertou, quando eu vi que não tinha necessidade de eu querer ser maior que o outro, e que nem existe a possibilidade, seria uma grande perca de tempo, querer ser maior que o outro, que se eu sou maior que o outro, eu não vou ter a troca, eu não vou ter ali o compartilhamento, sabe, não só de informações, mas também de vivência, né? E de sabedoria. Nós sabemos o quanto que a sabedoria ela é diferente do conhecimento. As duas coisas unidas juntas é maravilhoso, mas existem pessoas com muito conhecimento e pouca sabedoria. Existem pessoas que têm muita sabedoria e pouco conhecimento. Eu fico vendo a minha avó. A minha avó é uma figura, né? Minha avó, gente, eu rio demais com ela, né? Assim, toda vez que eu entro em contato com ela, meu Deus do céu, é uma alegria muito grande. E é uma pessoa que ela não tem muito conhecimento. Ela estudou só até a 2ª série. E, inclusive, ela era professora, alfabetizava, sabe? Mas toda vez que ela vai falar algo da vida, ela dá uma dentro. Eu falo, gente, será que minha avó lê alguma coisa de constelação? Sabe? E ela não tem tanto conhecimento teórico, sabe? Mas tem ali a sabedoria da vida. Uma pessoa que vai até fazer 70 anos de idade agora no próximo sábado, né? Eu tenho só meus 30 anos, né? Ela tem 40 anos a mais. Quanta sabedoria, quanta coisa vivida, quanta experiência, né? Eu falo que a minha avó
foi a minha primeira professora de constelação familiar, né? Porque eu brigava muito, discordava muito de meu pai, né? Aham. Discordava muito, e ela era a mãe de meu pai, né? E por mais que meu pai estivesse errado, que eu achasse que ele estivesse errado, que ele tivesse feito algo que realmente fosse feio, ela sempre dizia: seu pai é maior do que você. Você tem que Eita. respeitar o seu pai. Não havia nenhuma justificativa que fizesse ela dobrar e dizer meu pai que eu fosse maior do que meu pai. Sempre era diante do pai, o filho é sempre pequeno. Ela me ensinava isso, embora eu não entendesse, embora eu brigasse, ela era a primazia dela de entender que os pais são grandes, que os filhos são pequenos. Então eu aprendi isso de forma familiar, né? Então, quer dizer, o tempo todo, quando eu queria sair do lugar, ela me voltava para o meu lugar. Aqui você é pequeno. Seu pai sabe o que faz e você é filho dele. E ela fazia honrar os pais. Embora eu lutasse contra a vida toda, ela foi a primeira professora de constelação, diante da sabedoria da vida, a me ensinar este valor. Então, quer Aham. dizer, a sabedoria ela tá difusa no meio das pessoas, no meio das famílias. Ela não depende só de uma escola, de uma leitura de livro. Aliás, às vezes a gente se contamina com muitos conhecimentos. Então a gente tem que saber se o conhecimento está a serviço da vida ou se o conhecimento está se transformando em sabedoria, né? Para fazer a gente viver mais calmo, mais sereno, a gente ter mais alegria, a gente viver melhor em comunhão com os outros. Mas, Doni, tem uma coisa muito interessante. Nas constelações, as pessoas, não sei se as pessoas sabem disso, mas nós podemos também constelar várias realidades, inclusive as religiosas. As religiosas. Eu participei de uma constelação onde colocou-se um representante para Jesus Cristo. E foi de uma expressão tão profunda, tão grande, tão bonita. Eu já participei, já conduzi constelação, onde nós colocamos um representante para a Irmã Dulce, Santa Dulce agora. Também foi de uma expressão de deixar todo mundo arrepiado, todo mundo calmo. Essas constelações com essas figuras fortes, elas trazem um poder de acalmar todos. Depois, uma outra experiência foi com Madre Teresa de Calcutá, também. Então, a gente vê que quando nós colocamos no campo essa presença espiritual desse tamanho, dessa envergadura, quanto que isso traz para todo mundo uma grande paz, um Uhum. grande amor, um grande amor. Isso é muito bonito, é muito profundo, é feito de forma muito respeitosa, né? Muito respeitosa, de forma alguma ninguém está brincando, pelo contrário, nós estamos fazendo uma coisa muito séria e a serviço da vida. Eu estava lendo o Evangelho de hoje, de Lucas, né? O Evangelho do dia. Eu falei, eu vou ler o Evangelho do dia que de repente eu posso citar. E tem a última frase, os discípulos vêm até Jesus e falam assim: Senhor, tem gente expulsando o demônio em teu nome, expulsando o demônio, mas não é em teu nome. A gente fica a favor ou contra? Aí Jesus fala: se eles estão a nosso favor, deixai-vos livres, né? Ou seja, eles estão conosco. Ou seja, nem sempre Jesus entendia que o quem estava fazendo o bem não era somente o grupo dele, mas tinha outras pessoas fazendo o bem. Até Jesus tomou consciência disso. Quer dizer, se tem outras pessoas curando, se tem outras pessoas libertando, elas estão também fazendo algo que se soma a nós. Vamos deixá-las, elas estamos no mesmo time, entendeu? Ao contrário de dizer, não, só nós podemos fazer e os outros são todos picaretas, não é? São todos falsificados. Não, não, nada disso. Então, muitas pessoas me perguntam, mas a constelação familiar, ela é católica, a igreja tem algum pronunciamento? Eu já falei isso umas 500 vezes.
A igreja não tem nenhum pronunciamento oficial sobre constelação familiar. Não tem nenhum documento, nem nacional da CNBB, nem mundial vindo de Roma. Não tem nenhum documento e eu acredito que nem vai ter, porque a igreja não se preocupa, não vai se detalhar com esta questão. Assim como não tem nenhum documento falando sobre Freud, falando sobre a psicanálise, não tem nenhum documento falando sobre Jung, sobre Lacan. A igreja não entra nesse campo. A constelação familiar é um movimento terapêutico, não é religião. E mesmo sobre religião, tem algum documento da igreja falando sobre Edir Macedo? Não tem. Não tem, a igreja não fala sobre essas coisas, né? Não fala. Então, cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. E aí o que acontece? Se tem alguém falando sobre constelação, às vezes fala sem ter propriedade. Quando alguém falar de constelação, eu ensino para as pessoas, pergunte, você constelou quantas vezes? Você foi em quantos workshops? Você sabe o que é? Porque tem muitas pessoas falando porque ouviu falar. Eu ouvi falar sobre constelação, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de estar indo contra a igreja. Olha, eu conduzo constelação há muitos anos, constelação não é uma sessão espírita. Não é uma sessão espírita. Constelação não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com Allan Kardec, não tem nada a ver com centro espírita. Eu não conheço isso. Isso é um mito que se criaram. É um mito que se criaram. Uhum. A constelação, nós fazemos uma constelação de forma muito clara, muito humana. Já vieram padres, freiras, bispos. Eu vejo um movimento da igreja em acolher isso. Agora, Sim. agora é um movimento bonito. As pessoas precisam dar um passo além, né? Dar um passo além. Uhum. Uhum. Sim, clarezas importantíssimas, Josafá, você trouxe aí. Eu falo que esses dias teve uma amiga minha que ela me falou acho que é de um termo chamado, acho que é imunidade racional. E esse termo tem a ver com relação às pessoas não buscarem o conhecimento ou a informação nas devidas fontes, né? Porque a igreja não é a favor da constelação, mas quem falou? Qual igreja? Quem representou a igreja, né? Porque quem pode falar em nome da igreja é bispo ou papa. Estou errado? Então, calma aí, aonde você... Só que as pessoas, elas não filtram essas informações e, como você falou, né? Acredita-se que a igreja nem vai se ater a esse campo, porque está fazendo bem, como está no evangelho de hoje. Como os discípulos chegaram para Jesus e falaram, né? Tem outras pessoas expulsando demônios aí. Então eu acredito que a igreja olha para esse trabalho como para outros trabalhos também terapêuticos e vai falar, está fazendo bem para a vida, sabe? E aí a gente vê esse encontro entre a fé, entre a espiritualidade e as constelações. Teve um ponto dentro das constelações que me impulsionou a me aprofundar ainda mais dentro dos evangelhos. Eu fiquei vou confessar, Josafá, para você, fiquei um tempo sem ler a Bíblia, fiquei um tempo sem me aprofundar. Logo quando eu tive um primeiro contato, quando eu quis separar as coisas. Até hoje a minha postura nos workshops, quando algumas pessoas vêm, às vezes carregadas ali com uma religiosidade, ou meio assim, isso aqui é espiritismo, eu sempre dou uma deixa logo da epigenética, da fenomenologia, começo a entrar nos termos técnicos para botar a pessoa bem sentadinha na cadeira dela ali, sabe? Para ela ver que não tem isso, né? E aí eu já corto tudo, né? Mas existem algumas coisas interessantes dentro do Evangelho que me saltam muita atenção. E uma delas é a postura de Jesus enquanto Filho de Deus. A postura de Jesus enquanto Filho.
que a todo momento se voltava para o Pai como maior. E teve um momento dentro de uma constelação que eu fiz, eu, Johnny, onde eu precisava assumir mais o meu papel de filho, que eu sentia como se Jesus batesse aqui e falasse, ó, filho, aprende comigo aqui, ó. Aprende a ser filho comigo aqui. E aquilo me deu um salto. Eu falei, gente, meu Deus, é verdade. Jesus, ele se colocava como filho. Então ele viveu um movimento também, viveu esse posicionamento que a relação nos traz, que é de nos colocar como filhos. E sempre quando eu vou iniciar um workshop, eu falo, olha, aqui não tem pai, não tem mãe, aqui só tem filhos. Nós vamos olhar para os nossos pais. Vamos olhar para nós. E eu vejo essa riqueza no Evangelho, ele está riquíssimo disso, sabe? De exemplos, de momentos. E eu vejo Jesus como um grande mestre que nos ensina e que tem me ensinado a assumir essa postura de filho do meu pai, filho da minha mãe, filho da dona Lúcia e do seu Pedro. Pedra e luz. Então, Jesus, ele tem sido esse meu mestre de me colocar nesse lugar de filho. Até porque nós sabemos que no milagre das bodas de Caná, que não era a hora dele fazer o milagre ainda, ele mesmo, isso está escrito nos evangelhos, ele foi ali obediente ao pedido da mãe. Ali ele estava naquela comemoração, claro, sem perder a sua missão divina, mas ele tinha a identidade do filho ali. E esses dias eu lendo esse evangelho de volta, eu falei, gente, imagina a consciência de Jesus sabendo quem ele era, mas nesse momento aqui ele foi filho, diante de um pedido da mãe dele. Então a gente vê quanto que dentro dos evangelhos está recheado de passagens que nos conectam com essa sabedoria das constelações. A pessoa de Jesus é incrível, né? É É incrível. maravilhosa. Então, quando a gente olha de forma aprofundada, eu estou preparando um material para que a gente possa olhar a partir das constelações, né? Quando a gente olha para esse Jesus, para o que ele fez, para os milagres, para a postura dele, quando a gente olha para isso, a gente vê um homem livre, um homem completamente livre. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Uma coisa, gente, é a gente se aproximar do Jesus que está na Bíblia. Outra coisa é a gente ficar com o Jesus que as pessoas falam para nós, que os padres, que os pastores falam para nós. O que a gente escuta é uma experiência, não é que seja mentiroso, é uma experiência, mas você tem que fazer a sua experiência. Então, pegue os evangelhos, né? Os evangelhos são 4, são curtos. Você consegue ler em um dia, se você quiser, os 4 evangelhos, não é a Bíblia inteira. E você consegue ver quem é Jesus, como é que Jesus caminhava no meio das pessoas, o que é que ele fazia. E se você é uma pessoa que faz meditação, começa a levar para a sua meditação os evangelhos, leia um pedaço e você vai ver como é que ele toca, como é que ele fala, como é que ele cura, qual é a comunhão dele com as pessoas. Aí a gente vai ver que ali em Jesus tem as ordens da ajuda de forma clara, tem a questão do equilíbrio, tem a questão do pertencimento, tem a questão da ordem, tudo aquilo que Helling descobriu posteriormente, que traz para a gente, já estava lá, já estava lá, já estava lá. Então, quer dizer, esse Jesus que temos que descobrir, é diferente do Jesus das religiões, porque a religião também ela é tendenciosa, ela faz uma interpretação, entendeu?
Toda religião faz, toda religião faz. Então, se você quer ter uma experiência mais pura, primeiro você tem que ter coragem, deixar de preguiça, pegar a Bíblia, ler profundamente, fazer o seu encontro. Quer dizer, não foi ninguém que me falou, foi eu que fiz a minha descoberta. Quer dizer, está na hora, ao invés de a gente colocar na sua boca uma comida mastigada, Helen vai dizer que comida mastigada não serve, né? Então, você, em vez de pegar uma comida mastigada, pega uma comida inteira, né? E mastigue você. Então, pegue os evangelhos, se alimente dos evangelhos, mastigue cada palavra e perceba quem é esse Jesus, que sentido ele tem para a sua vida, para a sua história. Eu acho que isso precisa ser feito. Isso é a espiritualidade para a sabedoria da prática de todos os dias. Sim, e isso fez uma diferença enorme na minha caminhada, Josafá. Eu tive a oportunidade, como eu falei com você no início, de fazer um aprofundamento dentro da teologia também. E como que fez diferença para a minha fé estudar os evangelhos, até mesmo de uma forma exegética. O quanto que isso enriqueceu na minha vida de oração. O quanto que isso enriqueceu na minha meditação diária. Sabe? Mas é como você falou, é deixar a preguiça de lado. Sabe? É deixar a preguiça de lado. E a gente vê, infelizmente, uma parte do nosso povo tende a deixar-se levar por essa preguiça e não se aprofundar. E sai perdendo, né? Sai perdendo a riqueza e a beleza da profundidade dessa mensagem dos evangelhos. E até mesmo desse caminho de autoconhecimento. Eu sempre falo, autoconhecimento e espiritualidade se combinam perfeitamente. Aliás, eu não vejo, não é nem que se combinam, é necessário. Sabe? É necessário, porque não existe um autoconhecimento sem um caminho espiritual. Sabe? Não existe um autoconhecimento sem um caminho espiritual. E você teve uma outra fala aí agora atrás a respeito do conhecimento. Né? O conhecimento, o excesso de conhecimento, a quantidade de conhecimento não é sabedoria. E hoje o conhecimento ele está muito acessível a nós. Hoje essa replicação do conhecimento está de muito fácil acesso. Mas nem sempre conhecer é como se assim, eu compro o alimento, mas não degusto. Ou compro o alimento, como, mas não sinto o sabor. Para eu sentir o sabor do alimento, nós sabemos que se eu pegar o alimento e colocar na boquinha e engolir de uma vez, eu não sinto o sabor. Conhecimento é a mesma coisa, e o autoconhecimento também. Aprendi algo novo, tem que se dar um tempo dentro daquele processo para degustar, assim como eu degusto o alimento e sinto pelos sentidos, até porque nós sabemos que a compreensão e até mesmo as informações entram no nosso inconsciente pelos 5 sentidos. Então, da mesma forma como na degustação, eu preciso parar e degustar aquele alimento devagar, no sentido da leitura, do conhecer, do ver, eu também preciso desse tempo. Né? Muito bem. Nós estamos já caminhando para o final, passar tudo tão rápido aqui, né? Então, Johnny, se uma pessoa se uma pessoa precisa fazer constelação com você aí em Vitória, aí em Vila Velha, na região, como é que ela encontra você? Fala um pouco disso aí para a gente ir se despedindo. Isso, me encontra aqui nas redes sociais mesmo. Eu mesmo respondo pessoalmente as pessoas, agendo, marco. A constelação hoje, meu formato eu trabalho dentro de um processo que se chama processo Constelando, programa Constelando, onde a gente não faz somente uma consulta só, mas é um processo de 5 etapas e 3 encontros, do qual a gente faz a constelação. Então é só estar me procurando em inbox aí, eu mando as informações direitinho, né, explicando como que funciona o processo, e nós estamos retomando os encontros em grupos também dentro aí dos protocolos, né, com relação ao Covid.
E você, fala de você em Campinas. Eu vou te trazer em Vila Velha, hein? Vai demorar, não. Eu vou sim, eu vou sim. Eu vou e fico muito alegre se a gente puder ir e unir a espiritualidade com as constelações, Vamos, poder rezar com as pessoas, conectar as pessoas vamos. com Deus e mostrar quanto que Deus, dentro do campo, é benéfico Nossa, e como? para todo mundo. Mas aqui em Campinas, também está aqui, as pessoas podem entrar em contato pelas redes sociais, né, aqui no Instagram. Eu atendo aqui, atendo para o Brasil todo online, né? Se as pessoas querem marcar a sua constelação, eu atendo de forma online e atendo pessoalmente também aqui em Campinas. Então agora eu estou vivendo uma outra etapa da minha vida que eu estou full time dedicado às constelações. Então, Que há maravilha. 15 dias eu encerrei um trabalho que me deixa agora totalmente livre. E então Olha que eu vou maravilha. fazer mais coisas. Por isso eu digo, vem novidades por aí, porque Ei, se coisa Deus boa. quiser, eu vou fazer outras coisas. Estou ensaiando novos projetos para oferecer às pessoas, para oferecer. Então, eu atendo aqui em Campinas, São Paulo. Nós temos um instituto que é um lugar muito interessante. Conseguimos um lugar que a gente atende as pessoas com muita tranquilidade. Retomamos as atividades agora no dia 18 e 19, presencialmente. Então, já comecei a formação em constelação. Temos um Que grupo, um curso. bacana. Foi lindo esse trabalho. Eu me alegro muito de estar com os grupos, com as pessoas. E eu fico muito feliz de servir a todos com a constelação. Eu falo, eu vejo milagres. Bien, de verdade. Nós vemos. Eu tenho um grupo aqui, eu não dou formações ainda, mas eu tenho um grupo de aprofundamento, que é um grupo de pessoas que já fizeram constelação, já fizeram o programa Constelando, e nós temos encontros mensais onde essas pessoas servem ao campo, porque eu trabalho também com as constelações ocultas, que é o quê? Onde os representantes não sabem quem que eles estão representando e o tema não é aberto ao grupo, porque algumas pessoas às vezes querem uma privacidade, mas querem fazer em grupo também. Então eu tenho esse grupo de aprofundamento aqui também, que tem sido maravilhoso. Fizemos um encontro na sexta-feira passada agora, e foi incrível. E Muito é bem. isso, meu amigo. Muito bem, eu agradeço a todas as pessoas que estão conosco aqui, as que vão ver depois. Eu agradeço você de ter aceitado esse convite de falarmos sobre espiritualidade, que é um assunto tão grande que nós falamos hoje é apenas uma degustação de tudo isso, Verdade. apenas uma degustação. Muito obrigado. Peço às pessoas que entrarem em contato aí que passem a seguir a gente no Instagram, segue o Johnny, Isso. me siga, porque a gente está colocando conteúdo bom o tempo todo. Eu vejo o Johnny colocando conteúdo o tempo todo, eu também vou colocando conteúdo ali, e quem está ligado com a gente está recebendo o tempo todo bons conteúdos que ajudam a ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos e muito Que obrigado a você. agradeço. Eu que agradeço e obrigado a todos que estiveram presentes aqui conosco até esse momento. E compartilha essa live, pessoal. Vamos compartilhar o bem. Tem muita coisa ruim aí sendo compartilhada. Então vamos compartilhar o bem e fazer a nossa parte. Muito bem, muito bem. E a gente vai terminando o mês de setembro e agradecendo a Deus pelo Amém. tempo, pelas possibilidades, pela Covid que vai diminuindo e a gente vai voltando à nossa normalidade aos poucos, mas com mais consciência. Mas com Amém. muito amor à vida, com muito amor a todos. Amém. Josafá, nos dá uma bênção aí. Que Tem Deus, muitos católicos aqui. vamos lá, que Deus, nosso Pai de misericórdia, possa enviar o Espírito Santo sobre todos nós e o Espírito Santo possa fazer a gente reconciliar todas as coisas com todas as pessoas e com todas as realidades. E que assim possamos ser instrumentos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Obrigado, muito obrigado a Um todos. grande Boa abraço. noite. Boa noite.